Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à Casa do Senhor, sejam bem-vindos a mais um culto de jovens. Estamos muito gratos pela vossa presença, estamos muito gratos por podermos estar aqui, por mais uma vez podermos nos reunir para louvar o nome de Deus, poder relembrar aquilo que Ele fez, todas as suas qualidades, todos os seus atributos e também para aprendermos mais um pouco. Hoje nós vamos continuar a segunda parte de muitas partes, né? Porque é um livro todo, do livro de Hebreus. Começámos o mês passado e foi um tempo muito bem passado em que pudemos aprender mais sobre a unicidade de Jesus e hoje vamos continuar a explorar esse tema e, portanto, é mesmo muito bom para nós podermos estar aqui, porque acho que é um livro que fala muito aos nossos corações, um livro com o qual nós podemos aprender muito e um livro que tem muito também para nos ensinar na prática de como é que nós podemos viver e também de como é que nós, na nossa vida, podemos abordar e olhar para as Escrituras e perceber que realmente Jesus é o único. E também é um bocado sobre isso que nós vamos agora cantar. Vamos louvar a Deus, vamos começar este período de louvor cantando dois coros, assim um bocadinho mais mexidos, mas que são muito bons para nos relembrar do poder, da honra, da glória de Deus e também pela razão pela qual nós estamos aqui, porque Jesus vive e está vivo e podemos ter a certeza plena disso. Então queria pedir que pudéssemos ficar de pé, depois que puderem. E vamos cantar o primeiro coro, Grande em Poder. Movem nos céus.
adorado, louvado, o único que é grande em poder, em honra e em glória, é aquele que é o Rei de toda a terra. É aquele que domina sobre os céus, sobre o mar, sobre a terra, sobre a vida de cada um de nós. Ele é o único que merece adoração e é por isso que nós estamos aqui hoje, porque nós reconhecemos isso e queremos efetivamente dar este louvor e esta adoração que apenas Ele merece. O próximo coro que nós vamos cantar é um coro muito alegre e é alegre por um motivo. É alegre porque fala do maior milagre que aconteceu. Nós sabemos que Jesus viveu aqui a sua vida, viveu uma vida de simplicidade, uma vida de ministério, mas quando chegou a sua hora, que passou por muitos sofrimentos, muitas dores, não só físicas, mas também espirituais, em que suportou o peso do pecado de cada um de nós que está aqui. Foi à cruz e morreu, mas passado 3 dias ressuscitou. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós temos esta certeza. Nós sabemos que a própria Bíblia diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé era vazia, não fazia sentido, porque estávamos a adorar alguém que não tinha conseguido fazer aquilo que tinha dito que ia fazer. Mas Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. E é isso que nós vamos cantar neste próximo coro. O coro fala sobre o nosso desejo também de proclamar aos outros a vitória de Jesus. O refrão é muito simples, é: o meu Redentor vive para sempre. Apenas isto, mas é uma verdade tão profunda e tão incrível. Podemos dizer com toda a certeza que o nosso Redentor vive para sempre. Então vamos todos cantar juntos este coro: o meu Redentor vive.
queremos proclamar que, efetivamente, nós queremos que o nosso Redentor vive para sempre. O nosso Redentor nos restaurou, nos libertou, e nós queremos anunciar com gozo o seu nome, proclamar o seu reino e fazer a toda a gente conhecida este amor e este sacrifício redentor do nosso Deus. Queria aproveitar o facto de estarmos de pé e estamos neste ambiente de louvor e adoração para pedir ao Anderson que nos pudesse dirigir uma palavra de oração, pedindo, agradecendo por este privilégio, não é? E pedindo também por tudo aquilo que se vai passar. Pai, é bom estarmos aqui, Senhor. É bom estarmos na Tua casa, reunidos, para Te louvar, para Te agradecer, Pai. Dirige, Pai, o culto. Dirige, Pai, o louvor. Dirige a palavra. O Teu servo que vai expor a Escritura, Senhor, porque tudo aqui que está sendo feito é para Ti. Nós queremos Te louvar. Nós queremos ouvir Tua voz, Senhor. E queremos Te obedecer. Apesar das nossas dificuldades, limitações, Pai. Faz assim, Pai. Abençoa a Tua igreja. Porque nós pedimos e agradecemos a Ti. Em nome de Jesus. Pode sentar-se. Queria dar as boas-vindas àqueles que estão aqui desde o início ou àqueles que entretanto chegaram. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Como eu disse no início, hoje vamos continuar a explorar o livro de Hebreus e esta manhã temos o Tiago, que aceitou o meu convite de nos ajudar a continuar a explorar este livro. Portanto, bem-vindo, Tiago, e obrigado por teres aceito o convite. Relativamente a alguns anúncios, queria relembrar os pedidos de oração que têm vindo a ser publicados. Se conhecerem um ou outro irmão que não esteja aqui, por favor, também orem e, dentro das vossas possibilidades, tentem providenciar a ajuda necessária. De outros anúncios, queria informar que as coletâneas que eu disse que ia trazer esta semana ainda não estão prontas, infelizmente, mas em princípio, se Deus quiser, para a semana, no próximo domingo, já as poderei trazer para os irmãos que pediram poderem comprar e poderem ficar com elas. E pronto, e assim não há mais atrasos, visto que eu já estou a falar disto há imenso tempo, mas graças a Deus agora já está tudo mais bem tratado. Também queria anunciar aqui uma coisa que vai acontecer, uma iniciativa do Departamento de Jovens da CIP, da Comunhão das Igrejas dos Irmãos em Portugal. Qualquer dúvida que tenham podem depois falar com o Tiago, visto que ele está mais dentro do assunto do que eu, mas vai haver o Congresso de Jovens da CIP. Eu sei que este anúncio é mais direcionado para os jovens, mas todos os irmãos devem saber e também motivar os jovens a ir e orar por isso. O tema deste congresso vai ser o cristão e a cultura e vai ser 4 a 6 de novembro, penso eu. E eu já digo aqui onde é que é. Em Estarreja. Portanto, se quiserem, os jovens que estão aqui, não só estes que estão aqui, mas também esses que estão aí, se quiserem inscrever, podem ir ao site da CIP, é jovens.cip.pt, e deve estar lá logo a aparecer o Congresso Nacional de Jovens. Os oradores vai ser o Helder Soares, da Igreja de Aveiro, e o Paulo Oliveira, da Igreja de Guimarães. E pronto, mais uma vez o tema é o cristão e a cultura. Vão ser 3 dias, não? Se calhar 2 dias e um bocadinho mais, em Estarreja. De acordo com o Tiago, o congresso do ano passado foi muito bom e excedeu todas as expectativas, portanto este congresso ainda tem mais para ser melhor. Portanto, se tiverem essa oportunidade naquele fim de semana, ou fim, exato, sexta, sábado e domingo, acho que inscrevam-se. E outros anúncios, não sei se mais alguém, estudos bíblicos, exato, não me esqueci. Hoje, à tarde, às 4, irá ocorrer aqui mais um estudo bíblico dado pelo Anderson, portanto, quem tiver disponibilidade também pode vir. Sendo assim, se mais ninguém tiver algum anúncio que queira fazer,
Vamos, antes de ouvirmos aquilo que Deus tem para nos transmitir esta manhã, por meio do Tiago, vamos cantar ainda mais 2 hinos, assim um bocadinho mais calminhos, mas que falam também da unicidade, da graça que temos em Jesus. O primeiro hino que nós vamos cantar é um hino cujo texto veio completamente tirado de uma passagem da Bíblia, e diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé em Jesus, e isto não vem de vós, para que ninguém se glorie, mas é o dom, sim, é o dom de Deus, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos abençoou no amado. Já há bocado foi referido este texto mais uma vez. Realmente nós não podemos pensar que o que quer destas coisas, qualquer uma destas coisas parte de nós, porque mesmo que se nós quiséssemos que partisse de nós era impossível. Mas eu acho interessante o texto, e o hino também diz que para que ninguém se glorie. Então é interessante pensar que uma das razões pelas quais isto não vem de nós não é só pelo facto de nós por nós próprios não conseguirmos, mas também é para evitar que o nosso orgulho entre na questão e que nós achemos que foi por causa de nós que nós conseguimos chegar a um determinado estatuto ou a uma determinada posição. E eu acho que isto é uma verdade muito importante para nós hoje em dia, e não só hoje em dia, mas sempre, porque o orgulho sempre foi um problema do homem. Então, eu queria que pudéssemos ficar de pé para cantarmos, e à medida que cantamos relembrarmos estas verdades e percebermos que efetivamente é apenas pela graça, apenas pela fé, apenas pelo dom de Deus. Não há nada que possamos fazer, é apenas e só pela sua graça. Então vamos cantar este hino juntos.
convosco uma passagem, um excerto da passagem que vamos ouvir esta manhã. Certamente que depois, mais tarde, poderemos perceber um bocadinho melhor o que é que isto efetivamente quer dizer, mas eu gosto particularmente destes versículos e também tem a ver um bocado com o hino que nós vamos cantar a seguir. Então, se puderem abrir, se não puderem também não há problema, vou ler Hebreus, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 9. Mas em certo lugar, alguém testemunhou dizendo: quem é o homem para que te lembres dele? Ou o filho do homem para que te interesses por ele? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés, e ao sujeitar-lhe todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, porém, Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos, coroado de glória e honra por causa do sofrimento da morte, para que, pela graça de Deus, sofresse a morte em favor de todos. Realmente, podemos aqui ver que Jesus tomou a nossa forma voluntariamente. E o hino que nós vamos cantar a seguir fala mesmo sobre este sacrifício e todo o sofrimento que ele suportou, toda a zombaria que ele suportou, o pecado que estava sobre os seus ombros, o pecado que ele estava a carregar em todo aquele caminho até chegar ao Calvário. Todos os nossos pensamentos maus, todas as nossas ações más, todos também os nossos aquilo que nós dizemos, as nossas chacotas, tudo aquilo que é de mau em nós, tudo aquilo que nós não gostamos em nós, estava sobre os ombros de Jesus. Então, neste ambiente de reflexão, de reverência, mas também de gratidão por este sacrifício, vamos cantar todos juntos o hino O Poder da Cruz. Este hino é muito bom porque transporta mesmo a nossa memória para aquele momento. Então, possamos cantar com esse pensamento. Enquanto cantamos também vai ser levantada a oferta para a obra do Senhor, o qual, não sinto constrangidas a contribuir, é para os membros, mas que nada nos possa distrair de pensarmos agora acerca destas verdades que estão presentes nesta música e de como este texto nos faz pensar mais sobre a morte e sobre todo o sofrimento que Jesus passou. Então vamos cantar o Poder da Cruz. Sol, luz,
nós estamos perdoados e agora podemos viver por Ele e também para Ele. Podem sentar-se. É muito bom nós podermos. É muito bom nós podermos relembrar-nos destas verdades, podemos cantar. É mesmo bonito nós podemos cantar todos juntos, a uma só voz. Estas verdades são maravilhosas, é mesmo espetacular e enche o nosso coração podermos, desta maneira tão simples como é cantar, desta maneira tão linda que Deus nos deu para o louvarmos e engrandecermos, podermos todos juntos, uns com mais, outros com menos dificuldades, mas todos com o mesmo objetivo, todos com o mesmo sentimento, todos com o mesmo espírito, de louvar e engrandecer o nome de Deus. Vamos agora estar com ouvidos atentos àquilo que Deus tem para nos transmitir esta manhã. Eu queria chamar o Tiago para nos ajudar. Olá, então muito bom dia a todos. Só aqui reiterar um pouco o anúncio do Tiago do Congresso. Vai ser nesta região, então pertinho. Nós temos pedido às igrejas que possam ajudar os jovens que quiserem ir, porque o custo portanto, não é tão baixo assim, é de 100 euros, mas queremos que vale a pena. Queremos que vale a pena. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui? Queremos que vale a pena. Muitos jovens, incluindo eu, tomei muitas decisões, muitos passos importantes na minha vida em eventos como esse, como esses congressos, em que não só nós ouvimos boa palavra, mas também a comunhão com outros jovens nos faz sentir que não estamos sozinhos e que há muitos como nós espalhados pelo país, seguindo o mesmo Deus, fazendo a obra de Cristo avançar segundo as nossas possibilidades. E este tema, o cristão e a cultura, é muito importante, porque estamos no mundo, mas não somos do mundo, ou seja, não devemos ficar escondidos debaixo de uma pedra. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo, e temos que aprender a nos misturarmos com o mundo no bom sentido, levando os valores de Cristo para as outras pessoas. E por isso encorajo os jovens a ir a este congresso. Os jovens e não só, eu vou, por isso já dá para ver que também o conceito de jovem tem-se alterado muito nos últimos anos, não é? Antigamente era diferente. Então, eu ainda sou jovem, só para dizer isso. Eu queria começar por perguntar quem aqui tem irmãos e quem aqui é o irmão mais velho. Só o irmão mais velho, filhos únicos não contam, isso é para todos. Quem é o irmão mais velho? Eu sou o irmão mais velho e pronto, como os outros irmãos mais velhos que levantaram a mão sabem, o irmão mais velho é sempre o melhor irmão. Não, mas existe uma certa responsabilidade do irmão mais velho, não é? O irmão mais velho tem aquela carga, não é, de ser um exemplo para os outros irmãos. Eu tenho duas filhinhas, uma com 3 anos e outra com 1 ano, e nós tentamos não fazer isso, mas de vez em quando lá escapa. Dizer, não faças isso, Isabela, que estás a ensinar mal a tua irmã. Bem, não é muito bom fazer essas comparações entre irmãos, mas é isto, não é? A irmã mais nova está a olhar para muito do que aquilo que a irmã mais velha faz. Então é uma responsabilidade, não é? Nesse sentido. O irmão mais velho também às vezes tem aquela sensação de ser o protetor do irmão mais novo.
Eu lembro muito disto, havia lá, quando eu andava na escola, lá na Convilhosa, pronto, eram tempos difíceis, hoje em dia chama-se bullying, naquela altura chamava-se terça-feira. E então havia lá um menino muito franzino, não é? Mas ninguém lhe tocava, ninguém lhe fazia mal. Porquê? Porque o irmão mais velho, o Pico, também andava naquela escola. E todas as pessoas que fizessem alguma coisa ao irmão mais novo sabiam que tinham que depois lidar com o irmão mais velho e então estavam, de facto, com um problema nas mãos. Outra coisa que o irmão mais velho faz é que parece que vai desbravando o caminho para o irmão mais novo. Eu senti isto muito, senti que era muito injusto. Por exemplo, a primeira vez que nós saímos com os amigos, a primeira vez que fazemos qualquer coisa, não é? É o irmão mais velho que tem que fazer esse esforço. Oh pai, deixa ir, vai falar com a tua mãe. Oh mãe, deixa ir, vai falar com o teu pai. Essa coisa, mas nós fazemos isso. Portanto, aquela primeira vez em que nos tentamos libertar, não é? Aos poucos daquele controle dos nossos pais, não é? Todo esse processo é desbravado pelo irmão mais velho. A minha irmã, um ano mais nova que eu, só tinha que dizer: não, o Tiago fez isso no ano passado. Então, eu achava um pouco injusto porque ela teve a vida facilitada nesse sentido. Então, e nós mais velhos? Nesta passagem, eu estou a falar isto porque nesta passagem o Senhor Jesus é-nos apresentado como o nosso irmão. E vamos ver como o Senhor Jesus, de certa forma, encaixa nestes papéis que eu falei aqui do irmão mais velho, aquele irmão que vai cumprir os desígnios de Deus. Vamos ler então a nossa passagem, que vai de Hebreus do capítulo 2, do versículo 5 até 3, no versículo 6. Então, diz assim: porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou filho do homem para que o visites. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Mas agora não vemos que todas as coisas lhe sejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele que Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos um, por cuja causa não se avergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez: porém nele a minha confiança. E outra vez: eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu,
pôde socorrer aos que são tentados. Pelo que, amados irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Então, uma passagem grande e complexa, não sei se falaram disso na primeira parte, mas a carta aos Hebreus nós não sabemos quem escreveu, existem teorias, alguém que pensa que é Paulo, outros pensam que é Apolo, mas pode ser outra pessoa que nós não sabemos quem é. O que sabemos é que ele era alguém muito erudito. Estas palavras dizem os especialistas que a linguagem mais erudita do Novo Testamento é que está nesta carta. Alguém que sabia escrever muito bem e que isso passa para nós até através da tradução. Há muitas frases aqui que nós precisamos ler muitas vezes para entender o que é que está aqui a ser falado. É também alguém que está a escrever aos Hebreus, então está a escrever para pessoas que conheciam muito bem o Velho Testamento. Então, existem aqui citações que bastam uma frase para que os leitores se lembrem do que é que o autor está a escrever. É como, por exemplo, se eu disser assim: sublime graça que alcançou. Eu digo esta frase e na vossa mente já está todo o resto da estrofe e do hino. Eu só preciso de dizer isto para vocês saberem do que é que eu estou a falar. Da mesma maneira, existe esse tipo de situações aqui. Então, nesta passagem, nós aprendemos muitas coisas acerca de Jesus. Aprendemos porque é que o Filho, a segunda pessoa da Trindade, encarnou. Então, assim, muito resumidamente, nesta passagem nós vemos que Jesus encarnou para cumprir o propósito de Deus, para experimentar a morte por todos, para trazer muitos filhos à glória, para destruir o diabo, para libertar os que estavam escravizados, para tornar-se sacerdote da humanidade, para fazer propiciação pelos pecados, para ajudar os necessitados. Tudo isto o Senhor Jesus fez. Esta passagem também claramente está a tentar combater uma ideia filosófica que andava a percorrer na altura e estava a tentar entrar na Igreja, que era o gnosticismo. O gnosticismo era uma filosofia que basicamente colocava o conhecimento ou o mundo das ideias num plano superior ao mundo físico. Então eles consideravam que havia a Terra, o mundo material, e que não tinha muita importância. O importante era o mundo das ideias. E havia pessoas a tentar espiritualizar isto, dizer que o mundo espiritual, de certa forma, é tão elevado, tão separado do mundo material, que não importa o que nós fazemos no mundo material. O que interessa é o mundo espiritual. O que não é verdade. Isto veio a desenvolver-se numa heresia que afetou a Igreja, que era o docetismo, que fazia muito esta distinção. Por exemplo, eles criaram um mito que Jesus não tinha pegadas. Então Jesus estava com os seus discípulos a andar na areia, e os discípulos deixavam as pegadas na areia, e Jesus não deixava pegadas. Lá está, para dizer que o Jesus não tinha vindo em carne. Jesus não podia ter vindo em carne, porque o mundo material é tão sujo, é tão baixo. Não, Jesus veio só em espírito. E este tipo de ideias que estavam já a ter a sua semente, mesmo no início da Igreja,
o autor está a combater essa ideia aqui. O Senhor Jesus encarnou. Ele veio em carne. E nós, bem, falta ainda alguns meses para o Natal, mas o Natal é uma boa altura para nós nos lembrarmos e para nos maravilharmos nisto. Como é que Deus, infinito, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, tudo completamente divino, como é que ele veio encarnar? Fez-se homem. Foi um bebê, cresceu e andou aqui na Terra. Tinha 2 braços, 2 pernas, uma cabeça. Não sabemos exatamente as feições que ele tinha, mas sabemos que ele era parecido connosco. Ele era um ser humano. E é um ser humano também agora. Jesus encarnou. Jesus veio à Terra para experimentar toda a humanidade. Enquanto ele esteve aqui na Terra, ele experimentou o sofrimento, e como também já foi recordado aqui, um sofrimento atroz. A sua vida não foi fácil e a sua morte foi das mais horríveis que se podia conceber naquela altura, um instrumento de tortura criado para os maiores criminosos daquela altura, para ser feito um exemplo para as outras pessoas, que era a cruz. Não há tempo para falar muito disso. Acho que todos sabem do que é que eu estou a falar. E ele experimentou todo o sofrimento para dar salvação à humanidade. Através disso, nós temos acesso a Deus. Um pouco mais à frente aqui nesta carta diz: cheguemos com confiança ao trono da graça, no capítulo 4, verso 16. Mais à frente ainda no capítulo 10, verso 19. Temos plena confiança para entrar no sangue dos santos, mediante o sangue de Jesus. Jesus é este irmão mais velho que nos protege. E por causa dessa proteção de Jesus, nós nos podemos chegar a Deus. Uma ideia que me demorou um pouquinho a entrar na minha cabeça foi de que Jesus salvou-nos, não foi do diabo. Jesus salvou-nos do Pai. Jesus salvou-nos da ira que Deus Pai tinha para connosco. Nós estávamos num estado de inimizade para com Deus. E Deus é aquele irmão mais velho que se coloca entre nós e Deus. E Deus, quando olha para nós, tem que olhar através do seu Filho. E quando ele olha para o seu Filho, ele vê perfeição. E é por isso que nós nos podemos chegar a Deus. Se não fosse pelo sacrifício do Senhor Jesus, nós não poderíamos ter feito isso. Se o Senhor Jesus não escolhesse ter-se identificado connosco, ter descido à Terra e ter encarnado, nós não poderíamos chegarmos à presença de Deus. Queria voltar aqui àquela passagem que o Tiago gosta muito também, que é aqui do verso 6 ao verso 8, que diz assim: antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo que é o homem que deu te lembres, ou filho do homem, para que o visites. Fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e de honra coroaste e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés. Ora, aquele que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Então, aqui o autor está a citar um salmo, o Salmo 8, os versos 4 a 6. Nesse salmo, o salmista está a manifestar a sua... está a dizer quão maravilhado ele está por Deus ter feito esta coisa estranha de ter criado um homem, ter criado um ser humano, não é? E ter, por algum motivo, escolhido pôr no ser humano a sua imagem. Sendo que Deus criou seres mais, podemos dizer, maravilhosos, os anjos, em termos
de tal forma que a descrição na Bíblia é sempre muito estranha. A sensação que nós vemos quando vemos uma descrição de um anjo na Bíblia é de que a pessoa que está a descrever não consegue explicar. Então, são seres realmente maravilhosos, indescritíveis. Mesmo assim, Deus escolheu colocar a sua imagem num homem. E ele está maravilhado. Porquê é que Deus fez isto? E porquê é que Deus criou o homem como o pináculo da criação, com autoridade sobre o resto da criação, daquela terra que ele criou com tanta sabedoria e com tanto amor? Porquê é que Deus fez isto? Isto é o que o salmista está a falar com Deus. E aqui o autor da carta aos Hebreus está a pegar nessa ideia e a aplicar não à humanidade em geral, mas ao homem que é perfeito, ao Senhor Jesus, que não, ao contrário de nós que falhamos, não é? Falhamos no nosso cuidado até com a terra. A terra toda é amaldiçoada por causa do pecado do homem. Este homem é perfeito, o Senhor Jesus é perfeito. E se nós temos um domínio, parcial sobre a terra, ao Senhor Jesus, verdadeiramente todas as coisas estão sujeitas debaixo dos seus pés. Este foi o plano de Deus, colocar todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Como diz aqui, agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Não é? Atualmente, nós olhamos à nossa volta e vemos que o mundo ainda não está completamente sob o domínio de Jesus. Então, existe o mal, existe inveja, existe morte, existem muitas coisas que claramente nos lembram que tem que haver alguma coisa melhor. O mundo está destinado a ser completamente sujeito ao Senhor Jesus, mas ainda o que nós vemos agora, os rasgos de bondade, os rasgos de beleza que vemos no mundo, seja na natureza, seja numa composição musical, seja num quadro, são rasgos de beleza que apontam para aquele momento no futuro, em que mais uma vez o Senhor Jesus é o primeiro. Vamos ver isso mais à frente. Jesus veio cumprir o plano de Deus. No capítulo 2 e no verso 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Outra tradução diz o príncipe da salvação deles. Estas palavras, estas traduções, realmente, a palavra no original é muito rica, mas a ideia principal é que Jesus é o pioneiro, o primeiro, príncipe no sentido de ser o primeiro, o autor no sentido de ser o criador, o que fez pela primeira vez. E é nesse sentido que o Senhor Jesus também é o nosso irmão mais velho, aquele que desbravou o caminho por nós. Reparem que o Senhor Jesus morreu, nós havemos de morrer, mas o Senhor Jesus ressuscitou, nós havemos de ressuscitar. O Senhor Jesus foi para o céu com um corpo glorioso, nós havemos de ir para o céu com um corpo glorioso. A nossa vida aqui vai ser seguir os passos do Senhor Jesus. Tudo o que nós podemos alcançar diante de Deus é uma sombra daquilo que o Senhor Jesus já fez. Nós precisamos seguir o Senhor Jesus e vamos seguir ao Senhor Jesus. Eu penso nisto muitas vezes. O meu avô Urbino, muitas pessoas aqui conheceram, ele faleceu há bastantes anos e realmente a sua decadência do corpo físico foi muito demorada e sinceramente muito triste, muito penosa para ele e para nós. E aquele homem que eu estava habituado a ver como um poço de força, um poço de atividade, ele trabalhou até muito tarde na sua vida, ele era
ele era forte, ele era saudável, as análises vinham sempre impecáveis. E depois, no prazo de 2 anos, o seu corpo foi decaindo. E a última vez que eu o vi, ele realmente estava com o corpo muito decaído. Mas a próxima vez que eu vi o meu avô, ele vai estar com um corpo bonito, com um corpo transformado. Ele já está mais à frente na minha caminhada, na nossa caminhada de seguir o Senhor Jesus, porque ele já passou pela morte. Na semana passada eu furei este dedo com uma broca de 6 milímetros. Não foi assim muito grave, mas eu acho que eu perdi a sensibilidade aqui deste dedo, aqui numa parte, de forma permanente. Acho que afetou o nervo. Eu consigo fazer tudo com ele, mas pronto, eu fiquei assim um bocado triste. Bem, não é grande coisa, é só um dedo, eu consigo fazer tudo, mas o facto de ser permanente deixou-me um pouco triste. Mas depois eu pensei, não é permanente. Vai haver um dia em que eu vou ter um corpo glorificado, em que eu vou ter um corpo sem nenhum buraco de broca de 6 milímetros, nem de qualquer outra broca. Vou ter um corpo diferente e transformado. Nada do que estamos a viver é permanente. Esta passagem serve-nos para levar a nossa mente para esse momento, pensar nas coisas de Deus, pensar em Jesus como aquele que foi à nossa frente. Ele veio à Terra e identificou-se connosco para que nós agora o pudéssemos seguir. No capítulo 1, que já devem ter falado da vez anterior, o autor falou muito acerca de anjos. Agora, aqui no capítulo 2, Jesus é apresentado como o homem perfeito, aquele que é maior que os anjos, mas é o homem perfeito. E depois, agora, no capítulo 3, passa a considerar Moisés. Moisés foi alguém muito importante para o povo, o povo judeu, é considerado o maior profeta. Foi através de Moisés que o Senhor enviou a lei, ou mandou a lei para o seu povo. E no capítulo 3 nós temos uma comparação entre Jesus e Moisés. Temos, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, que considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Então, considerem Jesus. E agora vamos aqui comparar com Moisés. Será que Jesus era maior que Moisés? Claramente sim. No verso 3. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que aquele que a estabeleceu. E depois diz porquê? Porque Moisés, sim, foi muito importante, mas ele era servo. Ele era servo na casa de Deus. Aqui, casa, povo de Deus. Mas Jesus não era servo, Jesus é filho. O filho da casa, não é, tem mais autoridade que o servo da casa. E mais, Moisés, apesar de ser muito importante, ele era criatura. Foi Deus quem fez Moisés. E depois diz, o Criador é claramente maior do que a criatura. Não é? Aquele que faz uma casa, não é? Tem mais honra do que a própria casa. Não é? Às vezes as pessoas dizem que tens uma casa muito bonita. Está bem, mas não fui eu que a fiz. Nem sequer fui eu que a escolhi, nem que a desenhei. Quando eu só... Por acaso eu encontrei na internet e gostei dela e comprei. As pessoas dizem isso como se fosse um elogio para mim, mas não é um elogio. Tem que elogiar quem construiu, tem que elogiar quem pensou naquela casa com aquele formato,
com aquela arquitetura, vá lá, essa pessoa sim é que deve ser elogiada. Ele só foi a pessoa que comprou a casa. Então, o Criador tem mais honra do que a criatura. E é por isso que o Senhor Jesus é maior do que Moisés. Então aqui Jesus, nós vemos que Jesus é aquele homem perfeito que cumpre perfeitamente o plano de Deus. Jesus, de facto, é maior que Moisés, é o Moisés perfeito, mas não só. Jesus é o Adão perfeito, é o Noé perfeito, o Melquisedeque perfeito, é o resultado das promessas de Abraão, é o Israel perfeito, é o juiz perfeito, é o Davi perfeito. Tudo o que nós vemos do Velho Testamento, aqui simbolizado também, de certa forma, da pessoa de Moisés, é uma sombra daquilo que o Senhor Jesus haveria de ser. E nós aqui, que olhamos à nossa volta, e como vemos aqui, vemos que todas as coisas ainda não estão sujeitas a Jesus. Olhamos para este mundo decaído, este mundo em que há sofrimento. Nós, à luz desta passagem, nós podemos ver que há um propósito, que há justiça. Vai haver a justiça, nós ainda não vemos, mas vai haver um dia em que todas as injustiças vão ser saudadas. Vai haver um dia em que não vai haver mais morte. Por que a morte ainda nos faz tanta... é tão difícil para nós? É a coisa mais natural do mundo. A morte é tão natural como a vida. Todas as pessoas vão passar por ela. E, no entanto, causa-nos tanto sofrimento. É uma situação tão estranha. Nós fazemos coisas, nós fazemos os funerais, vimos agora o funeral da rainha, não é? Todas aquelas pessoas a tentar lidar com a morte daquela pessoa. Porquê que é tão difícil? É porque dentro de nós a morte não faz sentido. Nós preferíamos estar num mundo em que não houvesse morte. Mas olha, sabe uma coisa? Nós vamos estar num mundo em que não há morte. Só temos que aguardar esse momento. Nós sabemos que no fim vai ficar tudo bem. E isto é uma forma pela qual também nós podemos chegar ao âmago das pessoas, às outras pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Porque dentro de cada coração existe esse sentimento de que as coisas não estão à nossa volta. Um comichão, um desespero de olhar para a nossa volta e ver que as coisas não estão bem. Porquê é que as coisas não... Porquê é que as coisas estão erradas e não estão certas? Um dia tudo vai ser feito certo. Esta passagem ensina-nos então também a conhecer bem o plano da salvação, o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus e a esperança para o futuro. Tudo isto é o que nós devemos falar quando estivermos a falar do Senhor Jesus e a partilhar o Evangelho com as outras pessoas. Então, por fim, realmente nós possamos olhar para Jesus como o nosso irmão mais velho. Pensar que ele se identificou connosco. Por algum motivo ele escolheu nascer em forma humana. Não era como, às vezes, eu e a minha irmã lá na escola, não é? Eu fingia que não a conhecia, ela também fingia que não me conhecia a mim, principalmente quando algum de nós fazia alguma coisa errada, né? A gente fingia que não conhecia. Mas o Senhor Jesus não fez isto. Ele escolheu identificar-se connosco. Ele, como diz aqui, ele escolheu chamar-nos de irmãos e faz isso com toda a alegria. Mais uma vez, por algum motivo que eu, com o meu coração invejoso, egoísta e orgulhoso, não compreendo. Mas o Senhor Jesus não é nada destas coisas. Ele escolheu identificar-se connosco. Ele nos protege diante de Deus, de tal forma que nós podemos nos apresentar diante de Deus Pai, mesmo quando nos sentimos muito envergonhados. Ele faz isto por nós. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele pode nos aconselhar, pode nos ajudar, porque Ele conhece os nossos problemas e as nossas tentações. O Senhor Jesus esteve na Terra, passou pelas mesmas dificuldades que nós e mais do que aquelas que nós certamente passamos, e Ele nunca pecou. Mas temos alguém com quem falar,
que nos compreende. E, finalmente, que possamos olhar para o nosso irmão como aquele que desbravou o caminho para o céu. Ele morreu, ressuscitou com um corpo glorioso e ele agora está à nossa espera. Ele disse-nos: eu vou preparar-vos lugar. Ele foi, ele desbravou o caminho e agora está lá à nossa espera, que nós nos metemos a ele. Faz lembrar, eu conheço algumas pessoas, alguns casais brasileiros em que veio, por exemplo, o marido, e o marido veio primeiro e organizou um pouquinho a vida, conseguiu um lugar para morar, uma casa, e agora, quando as coisas, quando foi possível, então o resto da família veio. De certa forma, o Senhor Jesus fez isto. Ele foi primeiro e Ele está ali a arrumar as coisas para nós nos juntarmos a Ele. E que um dia nós possamos chegar à presença dEle e que Ele possa dizer, depois de tanto tempo à nossa espera: bem está, bom servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Que a nossa vida possa ser um anseio neste dia. Estamos muito gratos por ter ouvido mais um pouco sobre esta carta tão maravilhosa, que tanto tem para nos ensinar, e o meu desejo é que nós nos tenhamos sentido desafiados a pensar nestas coisas e a perceber como viver perante elas, como viver na nossa atitude diária, etc. Temos chegado ao final do culto. Antes disso, queria só escapou um anúncio que me foi agora relembrado. Hoje também às 4 irá haver um espetáculo na Casa do Pai para uma forma de ajudar a angariar alguns fundos, visto devido a algumas dificuldades económicas. Há lá um artista, Luís Travassos, e portanto, se os irmãos tiverem disponibilidade, são 10 euros, não é muito, mas só que já é uma ajuda importante para aquela instituição. Portanto, hoje às 4 da tarde também. Temos chegado ao final do culto. Eu queria pedir que pudéssemos ficar de pé, depois puderem, para terminarmos com a oração. Eu queria pedir à Eunice que pudéssemos despedir uma palavra de oração, agradecendo por tudo aquilo que aconteceu esta manhã. Adoramos, Senhor, por este momento que podemos passar na Tua presença. Adoramos, Senhor, porque Tu és Deus dos céus e da terra, e és o nosso Deus. E és o nosso Deus a cada dia, és o nosso Deus todos os dias. Obrigado, Deus amado, Jesus querido, porque nós temos sido tão abençoados por Ti. E a cada dia que nós as Tuas bênçãos e a Tua misericórdia nos alcança, é que nos guarda cada manhã com um salmista. Obrigado, Senhor, por este momento que podemos estar aqui na Tua casa, uns com os outros, em comunhão, uns com os outros e também contigo, adorando-Te e ouvindo mais sobre a Tua palavra, sobre a Tua pessoa. Ajuda-nos, Senhor, a podermos louvar-Te com a nossa vida, a adorar as nossas palavras, o nosso serviço para Ti, e um dia que possamos, diante de Ti, ouvir estas palavras, porque fomos servos bons e fiéis, e estamos a entrar no gozo da Tua presença. Obrigada, Senhor, por tudo. Aceita a nossa gratidão, o nosso louvor, e pedimos a Tua direção e bênção para o resto deste dia, em nome de Jesus. Um resto de bom domingo para todos, e dentro de breves momentos começará a escola dominical.